Boa noite, amigos. É sempre uma alegria estarmos reunidos, mesmo que virtualmente. Nós vamos então iniciar a tarefa doutrinária da noite de hoje, fazendo uma prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todo esse plano maior, maravilhoso, abnegado, que nos ampara, que nos abraça nesse momento. E nós estamos realmente nos sentindo abraçados, estamos nos sentindo próximos, que eles nos envolvam com a sua luz, com a sua misericórdia, e que nós possamos, na noite de hoje, ao término dessa tarefa, estarmos bem melhores do que quando ela iniciou. Que assim seja. Bom, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé que transporta montanhas, do poder da fé, o item 1. Então ele começa com uma parábola, né, na verdade com um relato, né? E ele diz que quando ele chegou junto ao povo, um homem aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Na verdade, né, quando Jesus fala até quando vos suportarei, ele não estava se queixando, né, dos discípulos, dos apóstolos. Ele estava falando realmente de dar suporte. Ou seja, tipo assim, né, uma pessoa chega lá na casa espírita e a pessoa, acontece alguma coisa, qualquer, uma emergência, e sempre tem aquele que o pessoal confia mais e quem é que eles chamam, né? Ah, e se o fulano não estiver lá, é um Deus nos acuda e ninguém se acha para fazer nada. É desse tipo de suporte que Jesus falava, né? Até quando vos suportarei? Ou seja, até quando vocês vão ficar confiando que eu estou aqui? Então, o que Jesus estava fazendo, na verdade, por que é que Jesus teve que encarnar aqui no planeta? Claro que a gente sabe que ele veio para deixar o seu testemunho, deixar o seu legado, exemplificar todas as virtudes, né, que a gente cobiça, né, que a gente quer desenvolver, mas também ele veio para fazer assim, um treinamento. Ele veio para dizer assim, olha, isso aqui dá para fazer, pode ser feito. Então, ele chegava, qual era a grande diferença? Eles se impressionavam é que Jesus tinha um magnetismo, tinha uma força pessoal. O próprio Emmanuel, no livro 2000 anos, ele descreve, nesse contato que ele fala, que ele descreve que ele teve com Jesus, ele fala que era uma criatura extremamente magnética, que era um homem que quando olhava as pessoas, na sua narração ele dizia que as pessoas imediatamente ou o amavam ou o temiam, porque ele impunha isso nas pessoas, ele impactava as pessoas dessa maneira, né? Então é claro que quando era um espírito perverso, que ele chegava, quando ele se aproximava, a tendência é que o espírito se afastava, né? Pela própria excelsitude daquele espírito, que olhava. E moralmente nós sabemos que a gente não precisa tentar controlar ninguém. Se você quer ter o controle da situação, não da pessoa, mas o controle da situação em relação a alguém inferior, por exemplo, eu não quero que alguém chegue aqui e cause um prejuízo. Então, é preciso que moralmente, tá, eu esteja em condições de exigir que aquela pessoa não faça isso. Então, Jesus não precisava nem dizer nada. A presença dele era suficiente para que ele ali, o fato dele estar ali, já colocava cada um no seu lugar.
E nessa questão aqui, Jesus dizia isso, tanto que ele reclamou com os discípulos, com os apóstolos, e quando ele chegou perto do menino que era em questão, que era um menino que estava possuído por uma entidade, né, que quando a entidade se manifestava nele, fazia ele fazer essas coisas, né? A gente vê isso hoje, isso aí acontecia naquela época, mas acontece até hoje. Então, espíritos que se assenhoram das pessoas, né, de algumas pessoas, principalmente daqueles que não têm uma mediunidade educada, que não se preocupam em estudar, que quando a gente fala em educar a mediunidade, as pessoas acham que você tem que trabalhar num trabalho mediúnico, de intercâmbio mediúnico. Não, educar a mediunidade é estudar, é conhecer o mecanismo. Então, quando você conhece o mecanismo mediúnico, automaticamente você se assenhora do processo, você se adona do processo e você assume o controle. Então, aquelas pessoas que dizem, eu tô aí nessa quarentena aí, né, cada um na sua casa, e eu não consigo me controlar, porque minha parte mediúnica tá assim, tá gritando. Olha, cuidado, porque provavelmente essa pessoa está nessa síndrome de abstinência mediúnica porque não estudou o processo, não conhece o mecanismo, porque a mediunidade, ela é uma característica de todos nós. E assim como nós podemos canalizar tantas outras forças, tantas energias que nós possuímos, nós podemos canalizar para outras atividades. Então você pode canalizar a mediunidade para oração, para meditação, para vibrações, para você ficar enviando vibrações para pessoas que estão doentes, para desencarnados que estão ainda no plano espiritual sofrendo. Você pode fazer tudo isso e sem se mediunizar, apenas estando na concentração, no nível de concentração correto, adequado, para que você possa comandar o processo. Simples. Então, isso é conhecimento, isso é estudo. Então, nós hoje em dia, nós não temos mais essa desculpa. Fulano quase recebendo ali. Fulano não se controla, não está recebendo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso revela bastante sobre a pessoa, né? Então, a gente tem que, enfim, fica o alerta, né? Então, Jesus pediu que trouxesse o menino até ele, e o fato Jesus ameaçou o demônio. A gente sabe que o demônio, na verdade, era um nome que eles davam a um espírito que era alguém de fora, né? Que vem da palavra daemon, que significa gênio ou consciência que de fora, que não era a consciência do menino. Então, normalmente, esse tipo de situação aqui que a pessoa se joga, que não sei o quê, é a mediunidade inconsciente, né? Que Kardec chamava de mediunidade sonambúlica, que não é a pessoa sair andando, dormindo, não. É essa mediunidade que a pessoa entra no processo, entra num transe mediúnico, e depois, quando o transe se desfaz, a pessoa não lembra do que aconteceu. Tá? É isso que acontece. Aí, claro, aí a pessoa sai do ar, a entidade toma conta, e quando vê, a pessoa já fez um monte de coisa, né? Então, aí os apóstolos, por que não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu, por causa da habilidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esta montanha, transporte-te daqui para lá e ela se transportará, e nada vos será impossível. Bom, essa é a história. Agora, qual é o comentário que o Evangelho faz sobre isso? Tá? É que normalmente eles dizem que eles sabem que quando a gente tem bastante confiança nas nossas atitudes, quando nós somos pessoas otimistas, quando nós estamos com uma vibração elevada e encorajados, né, por isso,
pouca coisa que a gente não vai conseguir, porque quando você entra no projeto já com, com um pensamento já otimista, com a coisa já concretizada no seu plano mental, você consegue fazer, tá? Então é vontade firme. Mas não é disso que eles estão falando aqui. Aqui eles não estão falando de realizações físicas, materiais. Eles não estão falando disso. Eles dizem o seguinte: é certo que, tomada no sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. Então, as montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que naquela hora que apresentaram aquele menino para os apóstolos, eles tinham uma oportunidade ímpar, maravilhosa, de mostrar para eles mesmos, não era para ninguém, mas para provar para si mesmos que eles podiam resolver a situação, que eles tinham capacidade, que eles poderiam ajudar aquela criatura. E eles simplesmente, não, chama Jesus que ele resolve, entendeu? Aí onde Jesus diz assim, gente, até quando eu vou estar aqui com vocês? Preste atenção, não vou poder estar o tempo todo aqui não. Uma hora eu vou ter que voltar para casa, né? E voltou. Então, o que acontece? Eles custaram a entender essa lição. Mas depois que Jesus desencarnou, foi realmente que eles amadureceram isso. Jesus passou aquele tempo todo água mole em pedra dura. Conosco está até hoje, né? Então, explicando, gente, assim, dá para fazer, tudo que eu faço vocês fazem, façam com amor, tenham fé, confiança, vontade firme. Muito bem. Quando Jesus desencarnou, parece que eles tiveram aquele choque, agora nós estamos sozinhos. Agora nós vamos ter que agir. E começaram a agir. Que foi aquela história. Começou a água a bater, começaram a passar pelos apuros e começaram de fato a descobrir neles esse potencial que Jesus já havia dito que eles tinham. Ao ponto de que no livro Atos dos Apóstolos, de Caibal Schutel, tem uma passagem muito interessante que eles dizem que quando os apóstolos chegavam, Pedro principalmente, Pedro é bem danado, né? Aquele carrancudo, aquele bem, né, cético, aquele que o pavio curto, e depois revelou-se uma pessoa assim, coração amoroso, né, mesmo diante daquela casca grossa assim, mas tinha um coração grandioso. E quando chegava nas cidades a notícia de que Pedro estava chegando, eles pegavam, como sabiam que era muita gente, ele não conseguiria, né, atender aquele povo todo, eles chegavam na entrada das cidades, na estrada, eles levavam naqueles catres, aquelas macas, né, rústicas assim, as pessoas deitadas, e eles colocavam as pessoas ao longo da estrada, colocavam peças de roupa, várias coisas assim, colocavam ali, para que quando Pedro passasse pela estrada, o sol batendo, a sombra de Pedro se projetasse sobre aquelas pessoas, para que elas recebessem o toque da sombra, e elas ficavam curadas. Então a gente vê que o processo da cura, nós estamos falando aqui do processo de cura física que acontecia, mas para nós não falamos mais disso. Nós não estamos mais aqui buscando cura física, nós já entendemos que as nossas dificuldades que se manifestam no nosso físico, no nosso corpo, elas têm origem do lado de dentro. Nós já sabemos disso hoje. Então nós já temos um plus que aquele pessoal daquela época não tinha. Então, nós sabemos, né,
que as curas, tá, que hoje nós buscamos são as curas morais. Então é isso que eles estão falando aqui. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências. Por quê? Porque aceitar ideias novas, porque as ideias de Jesus são novas. Se nós pararmos para analisar, as ideias que Jesus veio para renovar, que é tipo ali a lei mosaica que ele veio, ele não desfez nenhuma delas, tá? Mas ele meio que remodelou, ele deu às leis mosaicas um aspecto de ternura, ele deu uma cara mais moderna, ele desfez aquelas confusões de ira, né? E colocou um Deus amoroso, um Deus que não perdoa porque não se ofende. Ele mostrou uma face de Deus muito mais acessível, entendeu? Então Jesus, a proposta dele foi essa. E essas ideias são novas, tem 2000 e poucos anos. Então, são ideias realmente, se nós pararmos para pensar na questão da história da humanidade, são ideias recentes. Então, aceitar essas ideias, tá, muitas vezes exige um esforço muito grande, porque as pessoas não têm ainda essa capacidade de imaginar esse Deus misericordioso, esse Deus que te oportuniza, esse Deus que está sempre, sabe, sempre ao teu lado, um Deus que não castiga. Então, essa ideia nós precisamos assimilar o quanto antes, porque a renovação planetária, ela envolve isso, ela envolve essa lapidação moral que nós precisamos aceitar, que nós precisamos praticar. Então aqui ele fala que fala das resistências, fala da má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Então, vocês imaginam, uma pessoa vira para você e diz assim: olha, a gente está precisando de um trabalhador lá na casa espírita, a gente precisa de gente para cuidar de uma atividade X. E sabe, quem se dispõe? Gente, isso é uma oportunidade redentora. Trabalhar dentro da lide espírita, trabalhar dentro da seara de Jesus é um grande privilégio. As pessoas não entenderam isso ainda. Fazer coisas assim, que às vezes coisas simples. Nós tínhamos aqui na minha casa, temos ainda umas sobras de madeira que fizemos, uma obra pequenininha, aí sobrou aquelas madeiras, o que a gente vai fazer? Eram pedaços pequenos que não dava para fazer nada. Então uma das minhas filhas pinta. Então nós começamos a fazer, meu marido cortou as plaquinhas, lixou, ela está fazendo pinturas para colocar os ganchinhos, né, as cordinhas, fazer os quadrinhos, para a gente começar a trocar por cesta básica, ou trocar por produto para cesta básica, que é coisa que ia fora, ia no lixo, ia fora, a gente talvez até ia causar algum problema aí na natureza, sei lá, né? Então a gente resolveu, pô, vamos aproveitar isso aqui para uma coisa que agora está precisando, tem muita gente precisando. Então é uma forma de dar assim, sabe, fazer um agrado, um agradecimento para aquelas pessoas que chegam lá na casa espírita e doam os mantimentos. E a gente promove isso, a gente faz girar uma energia, a gente usa a matéria para movimentar uma energia que estava parada, entendeu? E as pessoas se empolgam, quando você vê uma coisinha assim, as pessoas se empolgam. Então você pega uma coisinha, escreve uma plaquinha de Chico Xavier, sabe qual é a placa que o pessoal mais pede? Isso também passa. Que era aquela que tinha lá no quarto do Chico Xavier, tinha uma plaquinha com esses dizeres, né? Acho que ainda tem, tá? Deve estar lá ainda. Então, as pessoas se identificam com isso. E isso mobiliza, é o resgate de coisas que estão dentro de nós. Então, nós precisamos aprender a nos esvaziar daquelas coisas que não nos servem mais e nos completar daquilo que serve. Então, eu vejo sempre as pessoas, às vezes, com muitos acessos de raiva, as pessoas estão muito assim, muito nervosas, as pessoas estão muito sensíveis, muito suscetíveis. O Allan Kardec, ele para não dizer que médium é melindroso, ele diz que médium é suscetível.
né? Não ferir a suscetibilidade dos médios. Então, ele falava muito isso, gente, médium é muito suscetível. É como se ele dissesse assim, ó, pessoal, ó, médium é fresco. O médium, qualquer coisa, ele já tá com os nervos à flor da pele. Por quê? Isso é falta de educação mediúnica? Não, isso é falta de polidez pessoal. É falta da pessoa aprender a se controlar. É falta de educação das emoções. E todos nós precisamos, né? Então a gente vê que as pessoas estão assim muito limitadas nesse sentido, perdendo as estribeiras com muita facilidade. E esses dias nós estávamos fazendo essa observação que a pessoa faz uma coisa, você vê a pessoa fazer uma covardia e você fica com raiva. Aí você acha que ficou com raiva, que a tua reação foi porque você viu o outro fazer uma coisa errada. Não é porque você viu o outro fazer uma coisa errada. A raiva já estava em você. O que você viu apenas oportunizou que aquela emoção saltasse, escapulisse de dentro. Porque ela já está ali. Porque quando nós não estamos repletos de uma emoção negativa, ela não vai sair. Entende? A gente não dá do que não tem. A gente só dá do que possui. Então, essa desculpa, assim, nós não temos mais essa desculpa. O próprio livro Céu e Inferno, ele fala às vezes assim, as pessoas cometem erros, que elas dizem que cometem erros porque a carne é fraca. E eles falam assim, ó, não existe esse negócio de carne fraca, o que tem é espírito fraco. Pro nosso lado. Eles são muito, sabe, para essas coisas eles são muito assim, sabe, muito estritos mesmo, muito retos. Não tem conversa, eles não dão esse tipo de conversinha pra gente. Não venham com essa desculpa de carne fraca, porque a tua carne, o teu corpo, ele é só o veículo. Ele é uma ferramenta de atuação no plano físico. Ele não pode ser a desculpa para os desmandos do teu espírito. O teu espírito está no controle do corpo e não o contrário. Então é essa narrativa que eles estão fazendo aqui, né? Que a gente tem os preconceitos da rotina, interesse material, egoísmo, cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Então eles estão falando que egoísmo, fanatismo é brincadeira, não podemos mais assumir, admitir espíritas fanáticos, porque nós fomos dentro da doutrina, dentro da literatura espírita, nós somos treinados para sermos racionais. Então, inclusive dentro da nossa fé. O que é uma fé que não é cega, né? Que é o que se recomenda, né? Que a fé não pode ser cega. É aquele que, olha, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Deus é inteligência suprema, eu sei que Deus vai me dar tantas oportunidades quanto eu precisar. Eu sei. Agora, eu não vou achar que por eu estar errando, que Deus está contente, está satisfeito com isso. Porque isso não faz nenhum sentido. Então, qual é o interesse? Deus nos criou e nos deu livre-arbítrio. Muito bem. Ele vai aguardar até que a gente resolva começar a fazer as coisas direito? Vai. Mas nós precisamos saber que ele não se alegra com o fato de nós estarmos perdendo o nosso tempo. De nós estarmos negligenciando as oportunidades que ele nos concede. Ele nos concede porque de tanta gente que gostaria de estar agora encarnado no planeta Terra, mesmo com todas as dificuldades que nós sabíamos que iam existir, porque são eventos que estão marcados, a gente já sabia, tá? A gente, como que pode acontecer? Vamos parar com isso. A gente sabe que a gente está nesse planeta aqui para enfrentar esse tipo de situação. Então, o fato de nós estarmos aqui significa que Deus deu preferência para nós. Porque tinha muita gente que precisa, que urge de oportunidade para poder reencarnar, para poder provar para o plano espiritual e para si mesmo, principalmente,
que é uma pessoa modificada, que é uma pessoa melhor, que é uma pessoa que tá, sabe, com aquele perfil do espírita, tentando a cada dia ser melhor que na véspera, né? Muita gente queria estar agora aqui dando provas da sua coragem, dando provas de que acredita em Deus, dando prova da sua fé, da sua confiança, mas não puderam estar aqui. Por quê? Porque o nosso caso era mais urgente. Já paramos para pensar nisso? Por que é que eu estou aqui e outra pessoa não está? Por que é que eu estou, né, encarnada e tem, para cada encarnado, tem 5, 6 desencarnados? Então, por que eu e não outro? Porque o plano espiritual olhou para a nossa situação e pensou assim, olha, esse caso aí tem mais urgência que aqueles outros lá, então vamos mandar esse aqui. Aí a gente vem, pede, recebe, vem e chega aqui. Tem umas atitudes assim que esquisitas, né? Ah, será que... Ai, o que será que eu devo fazer? Ah, esse mundo aí não sei não, esse mundo não é pra mim. Ah, eu não sou daqui. Ninguém é daqui, gente. Ninguém é daqui. Nenhum de nós é originário daqui. Nenhum de nós ficará eternamente aqui. Esse planeta, nós existiremos para sempre. Esse planeta não. De existência evolutiva, porque tudo na criação está submetido à lei da evolução e do progresso. Então esse planeta vai ser regeneração, depois ele vai ser muito feliz, ele vai ser muito celestial ou ditoso, ele vai passar por todas as etapas para depois deixar de existir. Isso vai aí uns zilhões de anos, entendeu? Agora, nós não teremos fim. Então por que a gente está pensando assim, porque esse planeta, aquilo? Para com isso. Nós somos pessoas privilegiadas por estarmos aqui nesse momento, por termos recebido essa oportunidade, tá? Então, e nós temos que ter coragem, a coragem da fé, porque a pessoa que tem fé, ela tem como característica a coragem, a esperança. Ela não se abate, ela não desanima, porque a fé é a base de tudo isso. Se eu desanimo, é porque a minha fé está mais para lá do que para cá. Desesperou. Peraí, o que houve? Roberta, mas a gente enfrenta tanta dificuldade. Enfrentamos. Mas nós enfrentamos dificuldade, sabe por quê? Porque nós criamos dificuldade no passado. As dificuldades que nós enfrentamos não foram criadas pelos outros. Então vamos parar com isso aí, vamos assumir a nossa responsabilidade. Então a nossa responsabilidade é a gente aceitar, mudar para ser mudado, e o que não dá para ser mudado, nós vamos exercitar a nossa resignação, que é tão importante quanto qualquer outra virtude. Aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus não é a gente se encostar e não fazer nada para sair das dificuldades, não. Aceitar a vontade de Deus é assim ou não. Senhor, eu sei que tal coisa está acontecendo com um propósito. Eu sei que existe um motivo para isso. Eu entendo isso, Senhor. Eu entendo. Então, me dá forças e eu vou fazer tudo o que eu puder para resolver isso. Isso é ser resignado. Ser resignado não é se acomodar. Se encostar e dizer assim, pois é, né? Deus quer. Deus quer que a gente sofra. Será que alguém em sã consciência consegue realmente aceitar que Deus se compraz com o nosso sofrimento? Que Deus se satisfaz com o nosso sofrimento? Isso não é possível. Isso não é essa descrição do Deus que Jesus contou para nós. Jesus, quando se referia a Deus, contam que ele, na hora que ele começava a sua prece, ele chamava Abba, chamava Deus de Abba. E Abba é uma referência ao pai, em hebraico. Mas não é simplesmente a palavra pai. Abba é paizinho. Paizinho. Aquilo assim, amoroso, carinhoso, que dá aquela ligação, aquele sentimento, aquela conexão, sabe? Que é
Paizinho, eu sei que você está aí. Eu sei que você está aí. Eu sei que você está na minha retaguarda. Então, olha só o nível do relacionamento que Jesus tem com o Criador. Já tinha naquela época, agora então deve estar melhor ainda, né? Então, isso é mais um ensinamento. É mais um vislumbre. É mais um vislumbre que Jesus nos permite ter do Criador. Que é esse paizinho amoroso. Essa criatura que sabe, que ali nos carrega no colo. Você pensa em paizinho, você pensa o quê? Você pensa num pai que embala, né? Você pensa num pai que mima. Então a gente vê que Jesus teve o mesmo cuidado. Quando da criação do planeta, quando da formação do planeta, quando da semeadura da vida no planeta, Humberto de Campos conta isso muito bem. Que os engenheiros siderais iam lá, faziam os projetos dos animais, que toda a nossa flora, toda a nossa fauna foi projetada para esse planeta, né? Para sobreviver aqui nessa atmosfera. Então eles faziam os desenhos dos projetos, né, dos animais, e levavam lá, e Jesus disse assim: olha, eu quero que seja tudo bonito. Eu quero que tudo seja bonito. Eu quero que as flores sejam lindas. Então levava, às vezes, ele olhava assim: lindo, mas dá para melhorar. E ele nivelou por aqui. A gente olha hoje a perfeição em tudo na natureza, porque Jesus queria proporcionar para nós um ambiente, mesmo não sendo a nossa casa definitiva, mesmo sendo uma morada de passagem, mas ele queria que nós aqui nos sentíssemos bem, que nós olhássemos para a natureza e víssemos coisas bonitas, que nós olhássemos, sabe, para o mecanismo das coisas. Nossa, que perfeição! Que isso tudo, ele queria que tudo ao nosso redor nos lembrasse esse paizinho amoroso, que é aquele que forneceu toda a matéria-prima para eles fazerem tudo isso. Então, nós não podemos nos desconectar do divino. Nós não podemos, em momento algum, perder esse fio de meada. Nós precisamos. Nós pertencemos a Deus. Esse é o nosso princípio da fé. Nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus, nós somos dele. E como propriedade, vamos colocar propriedade aqui no melhor sentido da palavra. No melhor sentido. No sentido mais terno, mais lindo, mais amoroso. Como propriedade dele. Nós somos tratados da forma mais amorosa possível. Com todo carinho. Cercado de toda a ternura que um pai tem com seus filhos. Que um pai amoroso tem com seus filhos. Então, esse é o recado que eu quero deixar hoje. Essa visão que eu quero que vocês guardem na sua mente. Eu quero agradecer a paciência de vocês por terem me ouvido. Rogo a Deus, a Jesus, a todo plano maior, que nos abençoe a todos, nos proteja, nos ilumine. Que essas bênçãos alcancem a todos aqueles que nesse momento a nossa mente conseguir atingir. Que Deus abençoe e ilumine todos aqueles que nos amam, que torcem para o nosso sucesso, mas que Ele abençoe igualmente, sem distinção, todos aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Que Deus proteja a casa do Senhor, que Deus proteja os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, que Deus proteja todas as criaturas que estão ligadas ao Centro Espírita Oswaldo Mello, com todo o seu amor, com toda a sua luz e com a sua infinita misericórdia. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima oportunidade.